Um salve pra você ligadinho aqui no canal do TF. Hoje o vídeo sem abertura, vou direto, acabou o jogo, acabei de desligar a televisão aqui, vou falar e vou postar. Não vai ter edição, vai ter nada. Partida pífia do Botafogo. Pífia, mais um jogo em que o time não mostra nada, não mostra uma evolução tática. É uma equipe que joga na base de brilhos individuais, como foi no gol, onde houve uma aproximação do Diego Souza e do Eric, que deu um passe para o Alex Santana, e assim surgiu o gol alvinegro. O primeiro tempo de um vareio de bola do Fluminense, um vareio de bola. O trabalho do Zé Ricardo precisa ser contestado. Os seus defensores e a diretoria pode falar: mas o Botafogo conseguiu uma classificação na Copa Sul-Americana e conseguiu uma classificação também na Copa do Brasil. Porém, o futebol não é apenas isso. O futebol não pode ser definido apenas por esses resultados. Desempenho tem que ser analisado e o Botafogo tem um desempenho pífio. O Botafogo consegue criar alguma coisa com bolas longas, como foi na partida contra o Defensa e Justiça. O placar de 3-0 não mostra o que foi aquele jogo, onde o Botafogo tomou um vareio, principalmente no primeiro tempo. E hoje contra o Fluminense, que tem uma equipe que, no meu ponto de vista, no que eu acompanho o futebol, do nível técnico do Botafogo, o elenco do Fluminense é limitado. E o time titular tem alguns bons valores, mas que acabam sobressaindo devido ao técnico Fernando Diniz, que quer a bola, que quer trocar passe, que quer aproximação. Você vê 3, 4 jogadores do Fluminense próximos, buscando o jogo. E no Botafogo você não vê. Você vê o Zé Ricardo fazendo coisas impressionantes, perdendo jogadores que poderiam ser decisivos por escalá-los errado. Eric, principalmente. O Rafael Rezende falou uma coisa na transmissão que eu falo isso há muito tempo. Quem me acompanha tanto aqui no YouTube quanto nas redes sociais. O Eric precisa jogar próximo ao centroavante. O gol aconteceu assim. Ele, quando joga preso de um lado, como aconteceu no jogo de hoje, jogando pelo lado direito, além de complicar defensivamente, porque o Eric não tem esse poder defensivo, acaba matando o que o jogador tem de principal, que é a parte de decisão, a velocidade, o improviso. O Zé Ricardo, ele faz umas escolhas que são absurdas. São absurdas. A escalação do Cícero, que na minha visão de jogo, seria escalado no 4-1-4-1, que ele fazendo uma linha de 4. Não, ele colocou o Cícero como um jogador atrás do Diego Souza, como um segundo atacante. E o próprio Cícero já disse isso várias vezes, que nunca jogou de armador. Ele é um jogador que joga atrás. Precisa de amplitude, precisa de espaço. Precisa ver o jogo de trás. O trabalho do Zé Ricardo, apesar da reta final do Campeonato Brasileiro, é ruim. O trabalho do Zé Ricardo é ruim. Precisa ser contestado. A classificação para o Campeonato Carioca com o resultado de hoje está praticamente sacramentado, que o Botafogo não vai se classificar para o Campeonato Brasileiro. Aí você poderia pensar num técnico que pudesse dar um padrão de jogo. Pô, beleza, o Botafogo vai ter aí mais 20 dias para trabalhar para o Campeonato Brasileiro, mas não adianta. Mas não adianta. O trabalho do Zé Ricardo, você não enxerga uma evolução. O time do Botafogo não tem aproximação. O time do Botafogo não tem triangulações. As escolhas do Zé Ricardo são contestadíssimas. Você tem o Gustavo Ferraris pedindo passagem no banco de reserva. Todas as partidas que o jogador entra muito bem. E ele não coloca. Insiste com o Luiz Fernando, que vive um momento ruim. Que às vezes, colocando esse jogador no banco 3, 4 partidas, ele pode acordar para a vida. E buscar uma importância que ele teve ano passado. As escolhas do Zé Ricardo são péssimas. São péssimas. Na minha maneira de ver futebol, do jeito que eu gosto de ver futebol, eu gosto de ver time com talento, com troca de bola. Você pode perder um jogo, mas você não pode perder o jogo de uma maneira covarde. O time do Botafogo é covarde. É um time covarde, muito por causa do técnico. Porque não arruma saídas. O elenco do Botafogo não é ruim. Se você avaliar, o time é um time de meio de tabela para cima do Campeonato Brasileiro. Mas o trabalho do Zé Ricardo é ruim. Como
A maioria dos técnicos do futebol brasileiro. O Zé Ricardo ficou fora do mercado depois que saiu do Vasco, mas não evoluiu nada do que foi o Zé do Flamengo e o Zé do Vasco. O Fernando Diniz, depois da passagem vexatória pelo Atlético Paranaense, ele evoluiu em várias coisas. O time do Fluminense hoje tem amplitude. Você possui situações de jogo. E o Botafogo não. O Botafogo é sempre a mesma coisa. Quando vai jogar contra uma equipe que tem proposta, ele vai colocar o Jean de volante, o Alex Santana, e assim, e bola longa no Eric, bola longa no Luiz Fernando, bola no Diego Souza para segurar, que abre um parênteses, fez boa estreia. Mas Zé Ricardo, que esse vídeo chegue na diretoria, que chegue em alguém, não sei aonde vai chegar, não sei, pode ser pretensão minha, mas o Zé Ricardo precisa ter contestado sim. É um cara gente boa, é um cara do bem. Não estou falando do caráter do Zé Ricardo, estou falando do técnico Zé Ricardo. Mesmo com as classificações para a Copa Sul-Americana e para a Copa do Brasil, onde o Botafogo tomou um vareio do Cuiabá em boa parte do primeiro tempo, se a equipe tivesse uma categoria maior, poderia ter dado problema para o Botafogo poderia ser eliminado na segunda fase da Copa do Brasil. A gente tem que colocar isso muito bem aqui nessa conversa. E no Campeonato Brasileiro, nas partidas que o Botafogo vai precisar propor jogo contra equipes menores, no estádio Newton Santos, como que será? Você tem que pensar lá na frente. Se não acha um gol e pode jogar atrás no contra-ataque, que é a única coisa que o Zé Ricardo sabe fazer é contra-ataque, mesmo assim às vezes, é o que eu falava da época do Jair Ventura. O Botafogo virou um time monoesquema. E não precisa disso. Você tem peças, você tem como mudar. Um 4-4-2 simples, colocando nas extremas. Gustavo Ferrares quer colocar o Pimpão, coloca o Pimpão, coloca o Léo Valência. Você quer jogar ali por dentro, coloca ou o Jean, o Alex Santana, coloca o Cícero, ou o João Paulo, ou o Bochecha. Você tem opções. Deixa o Eric livre. Deixa o Eric com liberdade. Você mata o Eric. Quando você coloca o time assim, você mata o Eric. Zé Ricardo. Faça o simples. Faça o time ter aproximação. Você ganha muito bem. São 250 mil reais por mês. Cadê a aproximação desse time? Onde estão as triangulações? Não tem. Você não consegue enxergar uma jogada trabalhada nesse time. O time não possui jogada trabalhada. É culpa do Zé Ricardo. Eu não venho aqui criticar por criticar. Eu coloco os pontos que estão errados. Eu sou analista de futebol. Sou torcedor do Botafogo, não escondo disso. Aqui o distintivo aqui na minha parede. Mas eu sou analista de futebol, eu acompanho o futebol. Eu fiz uma postagem no primeiro tempo no Twitter. Dá gosto de ver você ver um time que é limitado tecnicamente, como o do Fluminense, buscando o jogo. Tentando criar. Tenta mostrar algo de diferente. O Botafogo não. Que tem um elenco até um pouco superior. Jogadores médios estão crescendo no Fluminense. Por quê? O time possui vontade de criar. Não é vontade do jogador se matar em campo, se dedicar. Sabe o que fazer com a bola. Você pega o Matheus Ferraz, que é um zagueiro limitadíssimo. O cara sabe o que faz com a bola, porque o time está treinado. O time do Botafogo parece que não evolui. Não evolui, é a palavra certa. O time do Botafogo não evolui. Praticamente está eliminado do Campeonato Carioca, com 2 vitórias apenas na competição. E esse é o Botafogo. Uma classificação na Copa Sul-Americana, que venceu Defensa e Justiça no estádio Newton Santos, no golaço do Eric, na chuva torrencial. Lá na Argentina, venceu na Bacia das Almas depois de um vareio no primeiro tempo. Com uma bola longa, o Eric fez 1-0 e depois os outros gols acabaram surgindo. Na Copa do Brasil, primeira fase, adversário fraquíssimo, a gente não coloca em consideração. E contra o Cuiabá, sofreu. Uma partida que não precisava de sofrer. Então, galera, é isso. É análise pós-jogo. Hoje sem vídeo de
abertura, é só um vídeo falando do jogo, porque o que o Botafogo tem feito na temporada 2019 é complicado e muito por culpa do Zé Ricardo, porque hoje elenco o Botafogo tem. O Botafogo montou o elenco certo, o elenco correto para a competição. E se não está mostrando nada, é por culpa do técnico Zé Ricardo. Então, Anderson Barros, Gustavo Noronha, está na hora de chamarem o Zé Ricardo numa salinha e conversar com o técnico. Porque ele tem jogadores à disposição e faz as piores escolhas. Galera, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal. Estamos partindo aí rumo a 9 mil inscritos. Compartilhe isso nos seus grupos do WhatsApp se vocês concordaram com a minha opinião e comentem. Vamos comentar, vamos debater Botafogo na sua rede social favorita. O roxinho é feio, mas o conteúdo do canal é para agradar você, que é mais importante. Um abraço!